Salve salve família! Não esqueça de seguir o canal para acompanhar todos os vídeos. Agora siga com o conteúdo. Quando peço para você pensar na Europa, em quais cidades você pensa? Para a pessoa comum, são Paris, Londres, Barcelona, Roma, e assim por diante. Muito poucos pensariam em lugares como Belgrado, Sofia, Kyoto ou Minsk. O que isso reflete é uma clara separação entre os estados da Europa Ocidental e os estados da Europa Oriental. Essa separação existe desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando o continente europeu foi completamente dividido ideologicamente entre os estados autoritários socialistas e comunistas do leste europeu e os estados democráticos capitalistas da Europa Ocidental. Essa divisão foi melhor resumida pelo termo cortina de ferro, criado pelo ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill. No auge da cortina de ferro, ela percorria essas fronteiras aqui durante o período da Guerra Fria. Embora a cortina de ferro não existisse fisicamente, sem dúvida existia na mente das pessoas. Havia uma correspondência e envolvimento ativo muito limitados entre os dois lados. Aqueles da Europa Ocidental raramente se aventuravam no leste vermelho, e aqueles do leste eram incentivados a ficar longe do oeste corrupto. Economicamente, nesse período, os estados da Europa Ocidental se desenvolveram muito além de seus homólogos socialistas autoritários, à medida que suas ideologias fundamentalmente capitalistas os levaram a iniciativas de privatização, e muitos indivíduos se esforçaram para ganhar o máximo de dinheiro possível. Por outro lado, na Europa Oriental, a mentalidade marxista, que o pensamento predominante em muitos estados do leste europeu era que a igualdade criava uma sociedade bem-sucedida. Todos sabemos que essa ideologia nem sempre era compartilhada por funcionários do governo, pois muitos casos de desvio de verbas e corrupção foram revelados ao mundo nesse período. No entanto, muitas pessoas foram forçadas a viver sob tais regimes que ensinavam tais ideologias e, portanto, não tinham oportunidades para melhorar financeiramente de forma individual. Cuidar do Estado era visto como cuidar de si mesmo, e isso é um ponto refletido pelas principais indústrias que dominavam os supostos paraísos socialistas do leste europeu. Ao lado de todas as suas economias relativas, as principais indústrias eram impulsionadas principalmente pela exportação de matérias-primas, produtos agrícolas e bens de consumo de baixa qualidade. Tais indústrias de exportação também existiam na Europa Ocidental ou, no entanto, elas tinham exportações extremamente desejáveis em tecnologia, finanças e áreas legais, entre muitas outras, que eram cada vez mais valiosas na sociedade global. A combinação de todos esses fatores significava que, no período entre 1989 e 1991, marcado também pela queda do comunismo no leste europeu, não havia um único estado do leste europeu, excluindo a União Soviética, entre os 10 estados europeus mais economicamente poderosos. Na verdade, o mapa parecia assim, mostrando claramente a disparidade entre o PIB anual na Europa Ocidental e Oriental. Entre os estados da Europa Ocidental e Oriental, como eu disse entre 1989 e 1991, o socialismo autoritário desmoronou como a ideologia dominante no leste europeu. Até 1992, o único estado tecnicamente socialista restante na Europa era a Iugoslávia. O leste europeu estava agora livre para buscar o catch-up capitalista com seus homólogos ocidentais, fechando a lacuna econômica que se abrirá entre eles. Em teoria, a queda do comunismo deveria ter iniciado esse processo, mas na realidade, ela não alterou significativamente a paisagem econômica do continente europeu. Veja este mapa da Europa a partir de 2023, que demonstra a riqueza dos países europeus em 4 percentis. Em verde, temos o percentil mais alto, e em amarelo, o percentil médio alto, e em laranja, o percentil médio baixo, e em vermelho, o percentil mais baixo. Tenho certeza de que todos podem ver o que este mapa está demonstrando, mas apenas para enfatizar, vamos adicionar o contorno do que era a cortina de ferro. É possível ver claramente que desde o período de 1989 a 1991, não ocorreu uma mudança significativa nas classificações econômicas do continente. Certos estados, como Polônia e Romênia, desenvolveram-se significativamente desde seus períodos socialistas relativos. No entanto, os estados ocidentais também continuaram a se desenvolver economicamente e continuam a dominar o percentil mais alto de importância econômica na Europa. Na verdade, não houve uma verdadeira recuperação econômica. Desde o fim da era socialista, a lacuna entre os percentis inferior e superior só aumentou. A Alemanha lidera com um PIB de cerca de 4 trilhões de dólares, enquanto, no outro extremo do espectro, temos Montenegro, com um PIB aproximado de 5 bilhões de dólares. Obviamente, esta é uma comparação injusta, pois o PIB não fornece tudo o que você precisa. Para compreender a situação econômica e o bem-estar social dos estados, também é necessário levar em conta o tamanho da população. No entanto, isso não altera a imagem para o leste europeu ou, na verdade, apenas piora as coisas. Se mapearmos os estados com o menor PIB per capita, que essencialmente é uma medida da renda média anual, estes são os estados que se saem pior e estes são os estados que se saem melhor. Mais uma vez, a divisão leste-oeste é extremamente evidente, e não importa de que forma você tente interpretar, certamente não há argumento de igualdade entre os dois lados, apesar das aspirações que surgiram após o colapso da cortina de ferro. O leste europeu ainda fica muito atrás economicamente do oeste europeu. A pergunta então é por quê? Por que isso ocorre e por que os estados do leste europeu não conseguiram fechar essa lacuna ou criar oportunidades mais prósperas para a sua população? Bem, como na maioria das coisas relacionadas às relações internacionais, não há uma resposta simples, mas sim vários fatores que podem ser utilizados para explicar por que a situação chegou a este ponto.
O primeiro deles é a influência duradoura que a era comunista teve sobre os estados que compõem o leste europeu. Vamos chamar isso de ressaca comunista. É difícil enfatizar completamente o impacto significativo que o período comunista teve tanto na produção econômica quanto na governança de muitos estados do leste europeu. Na verdade, mesmo na Alemanha, o país mais rico da UE, ainda vemos isso na divisão entre o leste e o oeste. A doutrina do comunismo gerou ineficiência econômica na região, o que persiste em muitos casos. É preciso lembrar que, no Ocidente, as práticas do capitalismo e da economia de mercado livre foram incorporadas na sociedade por séculos em alguns casos. Assim, para muitos que vêm desse contexto, é fácil entender por que muitos estados do leste europeu são economicamente ineficientes. No entanto, é importante lembrar que, por cerca de 50 anos, aproximadamente entre 1940 e 1990, praticamente todos os habitantes do leste europeu nasceram e foram criados em sociedades onde o capitalismo era um conceito muito estranho. Isso é melhor enfatizado pelas histórias de ações de empresas estatais, que se tornariam imensamente valiosas, sendo trocadas por vegetais por muitos na Europa Oriental nos primeiros dias da transição para o capitalismo de mercado livre. Muitos no leste europeu ainda não conseguiram compreender totalmente o sistema do capitalismo liberal, razão pela qual muitas economias nesta região continuam sendo ineficientes, e em muitos casos, falharam em diversificar significativamente. Estados do leste europeu que conseguiram se desenvolver economicamente, como Polônia, República Tcheca e Romênia, foram enormemente auxiliados ao ingressarem na UE, que é agora uma aspiração compartilhada por muitos países do leste europeu. No entanto, para ingressar na UE, critérios rigorosos devem ser atendidos, e parte desses critérios é a demonstração de baixos níveis de corrupção. Infelizmente, para o leste europeu, a corrupção é outro componente significativo da ressaca comunista, como pode ser visto neste mapa, onde os 10 estados mais corruptos da Europa estão todos no leste, além da antiga fronteira da Cortina de Ferro. A corrupção desempenha um papel significativo ao explicar por que o leste europeu economicamente fica muito atrás do oeste europeu, já que frequentemente as finanças estatais são desviadas ou totalmente mal apropriadas em detrimento da população em geral e do desenvolvimento econômico. E não estou dizendo que o Ocidente está livre de corrupção, ela também está presente de maneira significativa. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, parabéns, pois estou certo de que algumas pessoas que não assistiram dirão que esqueci de mencionar os 2 próximos pontos, mas esses pontos são geografia e colonização, e, na verdade, esses 2 fatores estão bastante interligados, pois a geografia é uma das razões pelas quais eles não puderam participar do colonialismo historicamente. Uma vez que os países do oeste europeu estabeleceram comércio e colônias na Ásia, África e Américas, ganharam riqueza e poder tremendos. Enquanto isso, o leste europeu tinha muito menos acesso às rotas comerciais oceânicas do que o oeste europeu, então não podiam negociar tanto. Séculos atrás, ter um porto poderia significar a diferença entre ser uma potência global ou ser mais um território para um império maior. Há uma razão pela qual algumas das maiores cidades do mundo até hoje estão todas próximas à água e têm algum tipo de porto. Pedro, o Grande, é um bom exemplo de quão importante isso é. Quando ele chegou ao poder, passou a maior parte de seus 43 anos de governo tentando encontrar acesso a um porto de águas quentes para impulsionar a economia russa. Esse foi o principal motivo da Grande Guerra do Norte com o Império Sueco no século XVIII, onde a Rússia ganhou territórios significativos ao longo da costa do Báltico, incluindo Estônia, Livônia e Hungria. Isso permitiu a Pedro estabelecer São Petersburgo em 1703 na costa recém-adquirida, tornando-a a nova capital da Rússia. Essa também foi a razão principal para a Guerra Russo-Turca contra o Império Otomano, visando obter acesso ao Mar Negro. No entanto, essa guerra não foi realmente bem-sucedida. Como você pode ver, a importância de ter acesso a um oceano e não ser um país sem litoral é evidente. Mesmo que alguns desses países não fossem sem litoral, não significava que não pudessem se beneficiar disso. Ao contrário de países como o Reino Unido e a França, que tinham acesso imediato ao Oceano Atlântico, se os países do leste quisessem se destacar, tinham que lidar com pedágios pesados ou acesso restrito pelos estreitos dinamarqueses. O mesmo problema ocorria com o Estreito de Jalta na época, historicamente controlado por muçulmanos, espanhóis e agora pelos britânicos. Por essas razões, o leste europeu não pôde participar do comércio internacional e do colonialismo, o que foi uma grande desvantagem. Mesmo hoje, eles não se beneficiam do neocolonialismo, como ainda fazem alguns países do oeste europeu. E, é claro, o outro lado dessa questão geográfica é que grande parte do leste europeu, especialmente Polônia, Belarus e Ucrânia, é extremamente plana. Isso é ótimo para produzir alimentos, mas facilita para exércitos invasores atacarem, tornando-se uma das razões pelas quais a região sempre esteve no meio de conflitos e invasões de exércitos de diversas partes, não apenas da Europa. Não me interprete mal, o leste europeu está longe de ter a pior geografia do mundo, mas combinadas com outros fatores, essas limitações geográficas contribuem para a razão pela qual essa região é mais pobre do que seus homólogos ocidentais. Isso não pode ser subestimado, especialmente ao abordar esse problema historicamente e não apenas nas últimas décadas. Acredite ou não, a guerra geralmente é notavelmente prejudicial para um país que está tentando desenvolver sua economia e a riqueza de sua população.
Desde 1991, basicamente todos os conflitos no continente europeu têm ocorrido no leste europeu. Esses vários conflitos não apenas impactaram diretamente as economias de seus territórios respectivos, mas também tiveram impactos indiretos por meio do efeito que o conflito teve nas taxas de imigração dos estados do leste europeu. Durante as guerras resultantes do colapso da Iugoslávia, milhões de pessoas dos Balcãs deixaram suas terras natais, privando-as de muitas gerações futuras e da força de trabalho futura. A relação entre conflito e imigração pode ser observada até hoje, à medida que a guerra em curso entre Rússia e Ucrânia tem um impacto severo em suas populações, o que provavelmente terá enormes consequências econômicas no futuro devido à fuga de cérebros. Em 2022, por exemplo, estima-se que cerca de 12 mil milionários deixaram a Rússia, assim como quase 100 mil profissionais de tecnologia, representando 10% da força de trabalho de tecnologia do país. Isso nos leva ao ponto final da simples oportunidade. Devido à inexistência mais da cortina de ferro, muitas pessoas no leste europeu têm buscado empregos em regiões economicamente prósperas do que as suas próprias, onde podem receber salários mais elevados. As pessoas seguem o dinheiro, e podemos ver isso se desenrolando agora, mais de 30 anos após a Guerra Fria e o período da cortina de ferro. Fica claro que o leste europeu não alcançou, economicamente, o oeste europeu. Se mais estados do leste europeu começarem a se comprometer a ingressar na União Europeia, eles podem finalmente reverter as tendências que persistem desde o período comunista e encontrar mais oportunidades. No entanto, se o dia chegar em que o leste e o oeste da Europa atinjam a paridade econômica e social, será um longo caminho para o futuro. Obrigado por assistir.